Vem cá, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Olá, povo de Deus! Esse é o seu canal Geração de Fé. Nós criamos esse canal para atender todos os nossos queridos irmãos com dúvidas sobre o assunto cristão, Bíblia. Teremos entrevista, fique ligado que teremos muitas novidades daqui para frente. Olha só, queria chamar a atenção dos irmãos neste momento. Em nosso primeiro vídeo de inauguração, nós queremos falar sobre a lição bíblica. Nós queremos falar sobre o novo homem em Cristo Jesus. Antes de tudo, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: nós estamos passando por um momento conturbado na saúde pública e, por que não dizer, na saúde mundial. E nós fazemos parte de uma igreja aqui onde alguns irmãos já têm um costume de ir à igreja, de estar na escola bíblica dominical, e nós formatamos este canal onde nós iremos falar sobre esses assuntos, inclusive sobre a EBD. Iremos falar sobre assuntos sobre batismo no Espírito Santo, iremos ter futuramente, quem sabe, entrevistas. Então, a partir de então, fique ligado nesse canal, já vai se inscrevendo, anote lá, ative o sininho para receber as notificações, que a partir de então estaremos ligados aqui via online. E olha só, irmãos, estamos encerrando o nosso trimestre. Graças a Deus, nosso primeiro trimestre nós estamos encerrando. Que pena que foi desta forma, de uma forma online, mas nós queremos aqui deixar o nosso comentário, deixar o nosso parecer. Também quero dizer aos irmãos que este vídeo ele é gravado de uma forma improvisada, então os irmãos vão desculpando qualquer erro, qualquer palavra errada, e nós não vamos cortar, não vai ter edição, vai ser direto. Vamos lá, nós queremos ser bem objetivos nesse vídeo. E então, a lição 13, de 29 de março de 2020. O título é O Novo Homem em Cristo Jesus. Este é o nosso título. Eu quero ler com os irmãos aqui, o texto áureo está escrito em Efésios 4 e o versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Muito bem, essa foi a sua verdade prática. E para a sua leitura, a leitura bíblica em classe está localizado em João, no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 ao versículo 16. Nós não iremos ler, e eu queria dizer aos irmãos que nós seremos bem breve, bem sucintos neste vídeo, neste assunto. E olha só, será ser possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Você já parou para pensar? Será se existe ser humano perfeito nesta vida? Será se existe algum ser nesta vida que seja perfeito? Não sabemos, né? Eu acho que não existe, ainda mais pela situação que o mundo se encontra, pela violência, pela falta de amor. É difícil nós imaginarmos que existem pessoas perfeitas no meio de nós. Olha só, a introdução diz assim: do ponto de vista humano, não existe. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, olha só, através da Bíblia Sagrada, tem uma grande possibilidade de o homem ser uma pessoa renovada, diferente. Não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Aqui eu quero lhe chamar a atenção a um ponto bastante interessante. Quando eu li isso aqui, eu grifei, porque
além de tudo nesta vida, nós precisamos querer. Tudo nesta vida há uma necessidade do querer, de querermos aquilo, né? Então, não basta apenas a gente imaginar ou ouvir falar. Temos que querer, temos que desejar. Então, é possível acontecer a tudo quando nós, né, tudo que nós desejamos é possível realizar quando nós desejamos. Porque quando nós desejamos, nós iremos planejar. Quando nós desejamos, nós iremos sonhar, nós iremos comentar, buscar meios e formas de que isso aconteça. Então, quando nós desejamos, algo sempre acontece, algo diferente acontece. Então, é necessário desejarmos. E somente através da palavra de Deus que isso acontece. Queremos pular mais aqui para frente, diz assim: hoje falaremos sobre o nascimento, falaremos sobre justificação e também sobre santificação. O primeiro ponto diz assim: o nascimento do novo homem. Olha só, aqui há um ponto bastante interessante quando nós ouvimos falar sobre nascimento. E esse nascimento eu queria ilustrar também de forma já precisa sobre a conversão. A pessoa se converter ao Evangelho. Primeiro eu quero imaginar, e eu queria aqui colocar como de forma de ilustração para os irmãos, quando uma pessoa ela se converte e aceita todas as opiniões, aceita todos os oferecimentos de uma empresa. Vamos colocar aqui a questão de um supermercado. Quando a pessoa se converte para um supermercado, ele veste a camisa do supermercado, ele fala sobre o supermercado, ele acorda cedo para ir para aquele supermercado, não é isso? E ele também começa a ver tudo que tem as divisões de um supermercado. O atendimento, o hortifruti, o açougue, a padaria, enfim, todas as áreas do supermercado ele passa a conhecer. Quando a pessoa ele aceita Jesus, ele nasce novamente. Claro que aqui, como colocou o escritor a lição, não como a forma que Nicodemos imaginava, não da forma que Nicodemos pensava, que era a questão de voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, de forma nenhuma. Não era essa. Mas o novo nascimento é um nascimento espiritual. Começa no interior, espiritualmente. Lembrando que, irmãos, toda essa lição aqui, nós estamos falando de um assunto bastante interessante, que se chama antropologia, que é o estudo do ser humano, que é o estudo da raça humana, né? E toda a lição diz assim: a raça humana, a origem, queda, a redenção, tudo isso nós estudamos. De pontos interessantes, nós estudamos sobre Adão, a criação de Eva, a natureza do ser humano, falamos sobre cultura, e tudo isso se encaixa perfeitamente agora nessa última lição no âmbito de como o homem ele deve nascer para Cristo, como ele deve ser transformado por Cristo. E o primeiro passo é o nascimento. Esse nascimento diz respeito ao aceitar Jesus. E isso nós chamamos de conversão. Se converter. A pessoa se converteu a Cristo. E o que é isso? É nascer de novo. Porém, essa criação, esse nascimento espiritual, ele implica em outras atividades ou em outros passos que essa pessoa precisa tomar. E isso se chama processo. A pessoa precisa aderir a um processo, um novo processo ou um processo de transformação, de regeneração, para que a vida dele realmente se transforme. Olha só, quando a pessoa aceita Jesus e ele se entrega realmente, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, se verdadeiramente você se entregou a Cristo, olha só os passos que você deverá tomar daqui para frente.
Eu conheci pessoas que eles aceitaram a Jesus e logo em seguida eles queriam ir de manhã, de tarde, de noite para a igreja. O seu desejo era incessante de estar na presença de Deus. Logo em seguida eles quiseram ser batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, e esse processo culmina no processo de quem aceita Jesus, de quem se entrega verdadeiramente a Cristo. No ponto 1 diz assim: nascido não do sangue e não da carne. Quando nós nascemos, como eu havia dito anteriormente, nós nascemos de uma criação espiritual. Nós somos criados por Cristo de forma espiritualmente. Logo em seguida, somos nascidos de Deus. E isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação. Quando a pessoa aceita Jesus, às vezes aceita por emoção, aceita por um convite, mas aí, a partir de então, ele precisa entender que aquela aceitação, aquela forma, aquela decisão que ele fez, implica para a sua salvação, implica para que ele seja salvo. E quando eu digo salvo, é assinar a sua aposentadoria. Nós voltamos lá para o supermercado e a questão da conversão, ela ainda é muito relativa. Quem se converte não quer dizer que está literalmente salvo. Quem se converte não quer dizer que está salvo para sempre, né? Ele vai passar por um processo agora de regeneração, de santificação, de transformação. Há uns processos que ele precisa aderir. Então o que é que acontece? No supermercado, olha só, a pessoa começa a falar, como eu havia dito, começa a falar sobre o supermercado, falar sobre as divisões do supermercado, o hortifruti, a padaria, começa a falar sobre o açougue, e aí ele começa a descobrir que ele tem possibilidade de ter outras áreas alcançadas, né, dentro do supermercado. Então o que acontece? Ele começa a trabalhar para que venha crescer dentro desse supermercado. Quando de repente surge a oportunidade dele ir para outro supermercado, bem maior, com mais possibilidade de crescimento, então automaticamente ele larga aquele emprego e vai para outro. Então ele passa a se converter para o outro supermercado, né? para outra empresa, porque lá há a possibilidade de crescimento. E assim ele vai combinando para que ele invista na sua aposentadoria. O fim de tudo isso vai ser a sua aposentadoria. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele está convertido, mas há uma necessidade que ela passe pelo processo de transformação para que ela se firme naquilo que ela passa a acreditar. Senão, né, vem outro, né, e toma tudo aquilo que ele tem aprendido. Então há uma necessidade, se nós realmente queremos mudar e se converter verdadeiramente a Cristo, que nós passemos por estes processos de transformação, de regeneração para a glória de Deus. E esse processo implica na salvação. A pessoa precisa entender que agora ele tem o direito à salvação, que é a aposentadoria dele. Depois, irmãos, passa pelo processo de transformação que é nascido nas águas, e isso nós acreditamos que é logo o próximo processo. O batismo nas águas. Há uma necessidade. Nós queremos também falar sobre esse assunto, e se você quer que nós comentamos sobre esse assunto, falamos também sobre esse assunto, batismo nas águas, deixe aqui o seu comentário pedindo que nós falamos também sobre o batismo nas águas. Você sabia que o batismo nas águas ele tem a ver com os judeus na circuncisão? Tem uma ligação na circuncisão? Será que quem era circuncidado na época, que era um povo separado por Deus, mas a circuncisão era numa região escondida,
onde ninguém olhava, onde as pessoas não olhavam. Como saber que aquela pessoa ela era um judeu circuncidado? Como saber que uma pessoa hoje é batizada nas águas? Quem é batizado nas águas hoje já está salvo? E quem não é batizado já está condenado realmente? Então, todos esses assuntos, se você quiser que nós também possamos trazer esse assunto para cá, coloque aqui nos comentários, nós iremos atender. Então, o batismo nas águas é a publicação, né? É dizer publicamente que agora ele é de Jesus Cristo. E esse processo de batismo nas águas, ele culmina também em um processo de regeneração, onde Deus, né, começa a trabalhar na vida dele. Só para nós fecharmos esse primeiro ponto, o próximo processo é nascido do Espírito Santo. Olha só, nós podemos identificar que primeiro foi aceitar, se converter a Cristo, depois entender a salvação, batismo nas águas e agora batismo no Espírito Santo. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que nenhum milagre foi feito por Jesus antes dele ter o processo de batismo nas águas e a revelação do Espírito Santo através da pomba, né, que os irmãos possam conferir lá na Bíblia, que os irmãos já conhecem. Então, antes disso, não houve nenhum registro de alguma ação de milagre de Jesus. Antes disso, não. Depois disso, começou todo o ministério de Jesus. Então, eu entendo que quando você é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, Deus vai lhe requerer ou lhe comissionou para uma grande obra. Então, Deus vai requerer de você, vai lhe cobrar o batismo nas águas, vai cobrar de você o batismo no Espírito Santo, porque ele não dá isso de graça, ele dá como objetivo para que você pregue o Evangelho, para que você seja cada vez mais fortalecido. O batismo nas águas é a declaração pública que você hoje é de Cristo, e o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder para você pregar o Evangelho com mais graça, com mais poder, com mais veemência. Esse foi o nosso primeiro ponto. 2. A justificação. E daqui para frente nós iremos correr para nós sermos bastante sucintos naquilo que nós queremos falar. Olha só. 2. A justificação do homem, ou melhor dizendo, a justificação do novo homem. O que era a justificação, irmãos? Olha só, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos que Jesus é o nosso Senhor, publicamente, somos batizados com o Espírito Santo, mas antes nós não éramos este homem tão fiel que somos agora. Aí o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele começa a dizer assim, escute bem, agora você é santo. Agora você diz que é uma nova criatura. Agora você diz que é um novo ser. Agora você prega aí dizendo que Jesus transforma, mas você matou, mas você furtou, mas você traiu. E ele começa a acusar, começa a dizer o que você fez no passado. É verdade ou não é? Às vezes nós nem precisamos ter matado, ter roubado, mas alguma coisa aqui e ali nós fizemos, e o inimigo vem nos acusar. O inimigo vem querer trazer à tona, e a gente fica tímido, a gente fica entristecido, ficamos pensativos no que está ocorrendo. E será, meu Deus, agora se eu não sou santo? Calma, olha só. O inimigo, ele sempre é mentiroso. Ele sempre quer trazer isso para que nós desacreditemos na promessa de salvação de Cristo. O processo de justificação é o seguinte: quando uma pessoa ela estava condenada à morte, e de fato ela estava condenada à morte, e teria que acontecer a morte. Então aquele cidadão, ele passava na mente dele que amanhã, a uma hora dessa, ele estará morto. E aí ele começa a pensar, se ele tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade, ele iria fazer tudo diferente. Ele iria
deixar de fazer aquilo que ele outrora fez. Ele iria fazer as coisas boas. Tudo aquilo que ele fez errado, ele queria uma nova chance. Mas não tem mais chance. Acabou. Agora a chance dele é morrer. O que tem para ele agora é morrer. Então não adianta. Ele está condenado. O processo de justificação, para que ele se livrasse desta morte, outra pessoa teria que morrer no lugar dele. Lembrando que a morte tinha que acontecer. A morte iria acontecer. De uma forma ou de outra, iria acontecer. Então outra pessoa vinha e morria no lugar dele. Assim Jesus fez. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu para que nós tivéssemos a chance de ser justo. E essa justificação seria limpo totalmente toda acusação. Era como se a pessoa nunca tivesse feito nada. A pessoa poderia viver na sociedade tranquilamente. Ela poderia casar, ela poderia se empregar, ela poderia andar livremente pelas ruas da cidade. Nenhum policial, nenhuma autoridade iria prender, porque não tinha mais nada, porque o preço foi pago por aquela pessoa. Jesus pagou o preço por nós. Jesus nos deu a justificação através da sua morte. E nós somos livres de toda acusação do inimigo. Quando o inimigo quiser atingir você, quando o inimigo quiser vir até você dizendo que você é pecador, repreenda, porque Jesus, debaixo do sangue de Jesus na cruz, você hoje é uma nova criatura. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, aí ele casa novamente, ou então restitui o seu casamento, ele arranja emprego, ele é uma nova criatura, Jesus salva ele, Jesus transforma, Jesus faz dele um pregador, ele começa a se vestir social, ele começa a fazer diferente, ele começa a falar diferente, ele começa a andar por lugares que ele não andava, ele começa tudo ser diferente na vida dele, porque ele é uma nova criatura e não há nada que acuse. Então, para nós resumirmos, o processo de justificação é essa. Quando você aceitou Jesus hoje, você é um crente liberto pelo sangue de Jesus, glória a Deus por isso. Então glorifique o nome santo de Jesus e levante a sua cabeça, erga a sua cabeça, glorifique ao Senhor Jesus, porque nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto 3, para nós encerrarmos. O processo de santificação. Eu quero aqui colocar duas coisas. O processo de santificação, juntamente com o processo de regeneração. São dois processos, né? Nós não temos bastante tempo para comentar sobre isso, então iremos correr. Os dois são processos, né? O escritor lição, ele colocou somente a santificação, mas eu quero pontuar também a regeneração. A regeneração é igual uma ferida. Uma ferida, ela vai cicatrizando, sarando, de pouco a pouco. E a santificação é como se fossem os medicamentos aplicados àquela ferida. Então, o que acontece? A pessoa, quando aceita Jesus, ele tem uma ferida, ele tem uma úlcera, ele tem um membro quebrado da parte do seu corpo, e aí há o processo de santificação, que são os medicamentos que vão colocando, e aquela ferida vai se sarando, aquela ferida vai se curando. Então tudo isso é um processo. Eu quero dizer aqui a você o seguinte: se você aceitou a Jesus e você está com dificuldade de se firmar, você está com dificuldade de estar ali firme nos caminhos do Senhor, toda hora vem aquele pensamento, toda hora vem aquele desejo de pecar, aquelas lembranças, quando você bebia, quando você se prostituía, quando você fazia o mal, quando você mentia. Esse processo, relativamente, ele é normal. Para você está num processo de regeneração, você está num processo de santificação. Isso tem que ser gradualmente, todos os dias. Agora, existe um remédio que ele é eficaz. Está querendo saber qual é? Eu quero lhe dar aqui uma dica deste remédio que é
tira e queda, que nem diz, que nem nós falamos aqui no Nordeste. Tira e queda. Esse remédio vai lhe fortalecer. Quando vier esses pensamentos, você vai tomar esse remédio. Sabe qual é o nome do remédio? Anota bem aí. Eu vou dizer aí para você. Pega um papel, uma caneta aí e anota este remédio, este antídoto. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é o antídoto para quem quer se santificar com o Senhor. Quando você lê a Bíblia Sagrada, aí dá vontade de orar. Quando você lê a Bíblia Sagrada, dá vontade de você louvar a Deus. Quando você lê a palavra de Deus, dá vontade de você chorar. Quando você lê a palavra de Deus, dá vontade de você perdoar. Então começa o processo de santificação através da leitura da Bíblia Sagrada. Olha só, você não vai encontrar nenhum antídoto, nenhum processo. Não adianta o irmão só para você santificar, você tem que orar num monte, sete vezes ao dia, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não adianta nada disso. Isso daí é balela, tudo isso daí é mentira. E mentira de Satanás, né? Mentira de Satanás. O processo é leitura da Bíblia Sagrada. E esse processo, irmãos, ele é lento. Eu quero comparar igual a um hospital. Um hospital entra enfermos todos os dias, todas as horas. Mas já observou que tem aqueles pacientes que entram no hospital e no mesmo dia saem? Porque a coisa foi pouca, né? Aí coloca ali um curativo, faz uma pequena cirurgia, coloca uns pontos e aí a pessoa sai. Mas já observou que tem aqueles que demoram, sai só no final da tarde, sai no outro dia, e aqueles que precisam ser internados, e aqueles que precisam ficar lá no hospital, e aí os parentes vêm visitar, e tem outros que vão até para UTI, chegam no estado tão grave, aí vai para UTI, aí vem para a ala amarela, aí pega a pré-alta, e se isso existe, né? Os parentes visitam, depois piora de novo, aí vai para UTI e fica naquele, às vezes passa um mês, passa 2 meses, aí a pessoa ir procurando se estabilizar e voltar de novo à sua família, voltar de novo a ficar são, né? Curado. Assim mesmo é a igreja, assim mesmo é o processo de salvação. Tem aqueles que aceitam Jesus e decolam. Aceitam Jesus e vão ser logo batizados com o Espírito Santo, ou são logo batizados nas águas, começa a louvar, começa a pregar, daqui a pouco é coordenador de mocidade, é auxiliar, é dirigente, é um pastor. Mas existem aqueles que levam tempo, eles não gostam de orar, não gostam de ler a Bíblia, e aí a gente tem a mania de dizer assim, esse daí ele não quer nada com Deus, esse daí só dá trabalho. Não. Ele está num processo de regeneração. Quem sabe ele está na ala amarela, quem sabe ele está na UTI, e cabe a nós, né, estarmos atentos e cuidar também desses irmãos, né, cuidar deles também. Então, irmãos, para nós concluirmos, toda essa lição vem falando sobre esta modalidade que é o ser humano. O ser humano, ele é um ser criado por Deus, mas que nós aprendemos todos os dias. Eu não me conheço plenamente. Nós não conhecemos os nossos pais plenamente, as pessoas. Todos os dias nós conhecemos eles um pouquinho. Só Deus que conhece. Então, ame o seu próximo, dedique-se a ele. E eu queria deixar uma palavra para você, que neste período de pandemia que estamos vivendo, agora, em março, né, de 2020, aproveite esse momento para você estar na presença de Deus, orando, se santificando, buscando a Deus através da palavra, através dos louvores, através da leitura da palavra de Deus, dos louvores, da oração. E não se desespere, creia em Deus, que Deus está no controle de tudo. Eu quero encerrar lendo esse trecho bem aqui, ó. O novo homem é
impossível, o novo homem é impossível sem um processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais insistência, com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. O processo de santificação, de pureza, de regeneração, de confissão todos os dias é necessário para nós olharmos o Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer você que ficou até ao final de tudo que nós dissemos aqui. E eu queria convidar você a estar acompanhando este canal. Este canal foi criado para que para os irmãos estarem mais ligados. Nós iremos trazer outros temas aqui para os irmãos. Nós iremos fazer, quem sabe, entrevista também com alguns pastores, alguns convidados. Então eu queria pedir para você já ir se inscrevendo no canal. Coloque lá o sininho para as notificações quando nós inserirmos novos vídeos aqui. Dê o seu like, né? Dê o seu like. Eu sou Joaliton Maia, né? E me congrego aqui na área 57 em São Luís do Maranhão. Então você que faz parte da área 57, se inscreva neste canal, dê o seu like, coloque o seu comentário e que Deus em Cristo te abençoe, te faça prosperar, te faça feliz na face da terra. Um grande abraço e até a próxima.